Tá filmando? Deixa eu ver um negócio aqui. Cadê o celular? Vem cá rapidinho. Posso? Tá. Boa tarde. Tenho o prazer de anunciar o palestrante de hoje. Hoje a gente vai ter o coloquinho sobre antimatéria e matéria, iluminando o átomo de anti-hidrogênio com o Levi. Levi é graduando daqui, faz esse há 2 anos de alguma coisa com o Claudio Mendes. E antes dele começar, eu só queria avisar que a gente vai passar a lista de presença. E na lista de presença a gente pede que vocês escrevam o nome de vocês e o e-mail de vocês de forma legível. E na coluna da esquerda tem um lugar para você colocar se você quer um certificado de presença ou não. Levi, seja bem-vindo. Primeiramente, eu queria agradecer, já foi apresentado, eu queria agradecer pela oportunidade que vocês estão dando para apresentar o coloquinho. É muito importante para mim, na minha carreira, como futuro físico, e também considero muito importante para vocês conhecerem novas áreas da física, novos trabalhos que vão ser feitos. Possivelmente vocês podem estar trabalhando comigo, não só na colaboração de hidrogênio, como em outras colaborações. Bom, eu vou falar hoje um pouco com vocês sobre antimatéria e sobre a história da antimatéria, sobre o experimento da colaboração alfa, que estuda antimatéria, que é as 2 medidas ultra precisas com o anti-hidrogênio, e também sobre os trabalhos que a gente elabora no laboratório laser, grupo do qual eu faço parte aqui na UFRJ. Bom, antimatéria, vocês possivelmente já devem ter escutado esse termo em algum lugar, e possivelmente não foi a primeira vez, não foi estudando física, possivelmente foi em filmes de ficção científica. E 2 filmes clássicos que a gente encontra exemplos de antimatéria aparecendo é no filme Anjos e Demônios, do mesmo criador de Código da Vinci, o Tom Hanks, onde ele salva o Vaticano com uma explosão de uma bomba de antimatéria. Vocês podem ver aqui essa coisa muito bonita, essa esfera brilhante presa dentro desse recipiente. E um exemplo mais clássico ainda é na nave Enterprise de Star Trek, que utiliza um reator de matéria e antimatéria, aproveita a aniquilação de matéria com antimatéria para poder realizar velocidades, viagens na velocidade mais altas do que a luz. A gente sabe que não existe isso, mas a gente encontra na ficção. Bom, outra curiosidade de antimatéria é que a gente trabalha com o material mais caro do planeta Terra. Possivelmente, se vocês já assistiram outras palestras sobre antimatéria, vocês já devem ter escutado isso também. E mesmo a gente trabalhando com algo que o gramo é em torno de 18,6 trilhões de reais, eu ando de ônibus, meu orientador anda de um carro 1.0, e a gente é humilde. A gente trabalha com isso porque a gente ama física. E é satisfatório trabalhar com algo tão incrível como a antimatéria. Mas agora, por que a antimatéria é tão cara? Porque é cara a produção, devido principalmente à aniquilação de matéria com antimatéria. Quando uma antipartícula entra em contato com uma partícula, como vocês já devem ter visto, se não em física, em filmes de ficção, ocorre a aniquilação, transformando toda aquela massa em energia. Certo? Que tem a representação do meu eu complementando o meu anti-eu explodindo, e uma representação mais fiel, apesar de ser bem distante da realidade, imposta um elétron se aniquilando. Bom, isso faz com que seja muito difícil, além da produção, o armazenamento de antimatéria. Como armazenar algo que a gente não pode tocar? Isso foi algo que demorou muito tempo para se descobrir. E a antimatéria também não é só ficção, ela também está presente no nosso dia a dia. Por exemplo, em uma espécie de tomografia chamada PET scan, Positron Emission Tomography, onde utiliza a emissão de pósitrons para poder escanear e mapear possíveis locais onde tem um grupo de células cancerígenas. E quando
ocorre essa emissão do pósitron, ele se aniquila com o elétron e emitindo radiação que é detectada nesse tubo, que são séries de detectores que conseguem, usando computação, retraçar a trajetória dessa radiação e encontrar o ponto onde ocorreu a aniquilação. Geralmente ocorre nas células cancerígenas. Bom, você pode ver aqui a imagem, utilizando uma tomografia normal e outra tomografia utilizando PET, e um exemplo mais próximo do nosso dia a dia, talvez muitos de vocês não saibam, são as bananas emitindo antielétrons, emitindo pósitrons. Tem um artigo bem curioso que mostra que, devido ao decaimento de um isótopo de potássio, bananas normais geralmente emitem um pósitron a cada 75 minutos. Você pode estar pensando agora, poxa, chegar em casa, vou jogar as minhas bananas tudo fora, não vou mais comer banana na minha vida, mas não precisa se preocupar com isso, é uma quantidade muito pequena de antimatéria emitida, a radiação da aniquilação é muito pequena, vocês não vão morrer por causa dessas bananas que vocês comem ou guardam dentro de casa. Na verdade, é até mais seguro do que você andar no meio da rua. A radiação que você recebe andando pela rua chega a ser maior do que as bananas emitem. Bom, mas tudo isso começou bem antes do passado. Posso até dizer que começou com o modelo atômico de Bohr. O átomo de Bohr, vocês já devem ter ouvido sobre isso em química no colégio, talvez na faculdade, alguns de vocês. E a gente tem com o átomo de Bohr, que ele propôs, baseado em alguns postulados baseados na explicação do quantum de Albert Einstein e Max Planck, que o elétron, uma partícula negativa, orbitaria um núcleo positivo, seguindo uma órbita com uma determinada energia quantizada. Um segundo postulado desse átomo de Bohr seria que a energia total do elétron seria sempre um múltiplo de um certo quantum, ou seja, não poderia variar infinitesimalmente. E um terceiro postulado é que quando o elétron salta desses níveis de energia, desses orbitais menos energéticos para mais energéticos, ele absorveria um fóton com frequência proporcional à diferença de energia entre os níveis, e caso ele decaia de um mais energético para um menos energético, ele emite um fóton com frequência proporcional também à diferença de energia, que é muito importante para o trabalho com antimatéria, porque o que a gente realiza, os estudos que a gente realiza com antimatéria são de espectroscopia, a gente aproveita esses níveis de energia, a gente interage fóton com o antihidrogênio para poder ver esse salto de uma transição para outra, de um nível de energia para outro. Mas a teoria de Bohr ela era muito boa para explicar o átomo de hidrogênio, mas para átomos mais complicados ela falhava. Era necessária uma teoria mais completa. E, além de que ela também não explicava perfeitamente o que estava acontecendo, não tinha explicação quântica muito elaborada. Então, surgiu o Schrödinger, não consigo pronunciar bem o nome dele, possivelmente quase ninguém consegue, talvez nem ele conseguisse, mas com sua equação descrevia quanticamente sistemas físicos variando com o tempo. Porém, mesmo Schrödinger assumia que a equação dele não era completa, porque ela não levava em considerações problemas envolvendo a relatividade especial de Einstein. Bom, Einstein todos conhecem, não preciso apresentar aqui. Então, o que esses três caras têm a ver um com o outro? Primeiro, os três ganharam o Nobel, trabalhar com antimatéria da Nobel, vocês estarem sabendo. Mas eles precederam um outro nome que virou o pai da teoria quântica de campos e também, possivelmente, o pai da antimatéria. Dirac, em 1928, publicou essa equação que unificava a teoria quântica com a equação de Schrödinger e a teoria da relatividade especial de Einstein. E algo muito curioso nessa equação que ele publicou
era a existência de soluções de energia negativa, que existe muito uma discussão de se essa expressão é uma boa expressão, mas na verdade o que aconteceu é que ela previa a existência de uma partícula muito parecida com um elétron, porém com carga positiva. Ela previa um elétron positivo. E apesar de tudo era apenas uma teoria. Muita gente considerava que essas soluções de energia negativa não eram nem soluções físicas, eram soluções puramente matemáticas. Mas, em 1932, o outro físico, Anderson, ele confirmou a teoria de Dirac, quando ele descobriu, ele observou através do experimento, uma partícula idêntica ao elétron, só que com carga positiva. Descobriu o antielétron positivo. A partir daí começaram diversos trabalhos buscando por novas antipartículas, certo? Em 1955, se não me engano, foi descoberto o antipróton. E hoje nosso modelo com que a gente trabalha de física, afirma que para cada partícula existe uma antipartícula. Para o próton existe um antipróton, para o elétron existe um antielétron, que também é conhecido como pósitron, para o nêutron existe um antinêutron. E agora, o que a gente vai fazer? A gente consegue encontrar antipartículas, mas será que existem antiátomos? Bom, é bem intuitivo a gente pensar que sim. A gente tem um antipróton, a gente tem um antielétron. Se a gente conseguir colocar o antielétron para circular, para orbitar o antipróton, a gente teria um antihidrogênio. Mas, se é possível ter antiátomos, por que a gente não encontra antimatéria primordial? Por que depois do Big Bang sobreviveu tanta matéria, mas não sobreviveu tanta matéria e não sobreviveu antimatéria? O que aconteceu? Se eu não me engano, teve um coloquinho anterior ao meu, falando sobre a simetria Barilli, se não me engano, esse nome, que busca justamente entender o porquê dessa simetria. Né? E será que é possível nós produzirmos antimatéria artificialmente, como a gente faz com alguns átomos que a gente produz artificialmente? E a resposta, eu vou dar um spoiler, é sim. E é aí que veio a colaboração Athena, antes da colaboração Alfa. Em 1995, produziu o primeiro átomo de antihidrogênio. O antiátomo de hidrogênio. No ano que eu nasci, eles produziram, isso aqui em minha homenagem, produziram antihidrogênio. Só que esse antihidrogênio que eles produziram tinha alta energia e assim era produzido, ele se aniquilava, como é esperado da antimatéria, certo? Bom, isso aqui é a esquematização do experimento do grupo Athena, onde a gente tinha um acumulador de antiprótons, um acumulador de antielétrons, um acumulador de pósitrons, e essas partículas carregadas eram jogadas em uma armadilha potencial. Como elas tinham carga, elas acabavam ficando presas nessa armadilha. Essa armadilha era variada até um momento onde essas partículas começassem a colidir, e por colisão era formado átomos de antihidrogênio. O átomo de antihidrogênio, assim como o átomo de hidrogênio ou qualquer átomo, ele é neutro. Então ele acaba não vendo essa armadilha potencial, acaba saindo da armadilha, e quando ele saía da armadilha, ele batia nas paredes do tubo onde ele era criado, e devido à aniquilação, ele tinha os pions que eram detectados em detectores de silício, e esses detectores, utilizando métodos matemáticos computacionais, permitiam reconstruir a trajetória dos pions, encontrando o ponto onde aconteceu a aniquilação. E a partir daquele ponto onde aconteceu a aniquilação, tinha-se a prova de que foi formado um antihidrogênio. Bom, mas e agora? O que vamos fazer? A pergunta principal era essa. Temos antipartículas, conseguimos produzir antimatéria, conseguimos produzir antiátomos, mas como vamos estudar esses antiátomos se a gente não consegue mantê-los dentro da armadilha potencial? A resposta foi utilizar armadilhas magnéticas, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas com esse questionamento surgiu a colaboração alfa, que é da qual o laboratório, o LASER, o
laser, do qual também faz parte, está envolvido. Aqui em cima da Minerva. Aqui a gente pode ver uma parte do experimento, uma foto do experimento do Alpha 1. E aqui o professor Rodrigo Lage Sacramento, que alguns de vocês devem conhecer como professor de Física e coordenador do curso de Física 1. E lá atrás, apesar da imagem não estar muito boa, creio eu que seja o professor Cláudio Lenz, que é o coordenador do laboratório laser. Bom, essa colaboração ela começou com um desacelerador. Bom, todo mundo pensa CERN, acelerador de partículas com altas energias, e quando a gente vai lá trabalhar no CERN, no experimento alfa, a gente trabalha com a ajuda de um desacelerador. Mas esse desacelerador é fundamental. Como eu disse, os antiátomos criados inicialmente pelo grupo Athena tinham alta energia. A gente precisa de antiátomos com uma energia mais baixa. Para isso a gente precisa de velocidades mais baixas. Por isso a gente utiliza um desacelerador. Como vocês podem ver aqui, a gente precisa de energias na ordem de menores, na verdade, do que 0,54 Kelvin, que é uma energia cinética de aproximadamente 48 microelectronvolts, se não me engano. É nessa ordem. Então a gente precisa de baixas velocidades e a gente precisa de baixas temperaturas. Além da gente também precisar de ultra alto vácuo. A gente precisa de técnicas de ultra alto vácuo, porque qualquer interação entre matéria com antimatéria se aniquilaria, o que faria a gente perder nossos antihidrogênios, não possibilitando nosso estudo. Então, essas duas áreas, baixas energias, baixas temperaturas, baixas velocidades, técnicas de resfriamento e técnicas de vácuo, são duas áreas enormes da física, e são duas áreas muito importantes. Existem inúmeros livros falando só sobre vácuo e falando só sobre técnicas de resfriamento e técnicas de espectroscopia, que são técnicas utilizadas para medidas de ultra precisão, de alta precisão. E a produção hoje, no Alpha 2, é de, utilizando cerca de 90 mil antiprótons e 3 milhões de pósitrons, antielétrons, a gente consegue produzir a cada 4 minutos, a cada rodada, a cada 4 minutos, cerca de 50 mil átomos de antihidrogênio. E desses 50 mil átomos, apesar de parecer um número muito grande, não é um número muito grande, a gente consegue utilizar 20 para o estudo. A gente consegue aprisionar entre 20 e 60 átomos, que é pouquíssimo para realizar estudos de alta precisão. Mas a gente tem um meio de comportar isso. Bom, agora por que trabalhar com antihidrogênio e não tentar nenhum outro antiátomo? Primeiro, que o antihidrogênio é o antiátomo mais simples. Tá? A gente tem um fósforo e um antipróton. Segundo, porque, de acordo com as teorias, de acordo com os modelos atuais, a estrutura que a gente tem na antimatéria tem que ser idêntica à estrutura da matéria. E a gente tem medidas muito precisas da transição com S2S do hidrogênio. Então, se a gente conseguir medir essa mesma transição no antihidrogênio, a gente poderia fazer uma comparação muito mais precisa também. Por exemplo, se vocês olharem a ordem da frequência de absorção nessa transição, é na ordem de terahertz. E a incerteza está na ordem de hertz, 10 hertz. Vamos usar uma precisão de partes de 10 a 15. Eu tive um problema para poder escrever isso daqui, pessoal, mas deveria ser 4 vezes 10 elevado a menos 15. Então a gente tem medidas muito precisas para poder realizar comparações mais precisas. E aqui a gente tem um espectro de um experimento realizado pelo professor Cláudio Lenz para essa mesma transição no S2S no hidrogênio. E no alfa a gente realiza isso, a produção de antiátomos, do mesmo jeito que era produzido na Athena. A gente aproveita uma armadilha potencial, onde essas partículas carregadas, os antiprótons e os antielétrons, vão ficar aprisionados, eles vão entrar em contato, por colisão vão gerar, como vocês já viram. Porém, a gente vai ter um campo magnético homogêneo. Apesar de ser uma partícula neutra, o antihidrogênio ele tem momento magnético.
E esse movimento magnético interage com o campo inhomogêneo, o campo magnético inhomogêneo, fazendo com que ele fique aprisionado. E quando ele sai do aprisionamento e bate nas paredes da cavidade onde ele está aprisionado, ele é aniquilado, gerando pions. Esses pions são traçados, a posição deles, e é encontrado o ponto onde ocorreu essa aniquilação. Aqui é uma representação apenas para uma contaminação que nós temos no experimento, que é a contaminação por raios cósmicos. A gente também fica recebendo raios cósmicos e a gente consegue diferenciar utilizando alguns modelos matemáticos computacionais para diferenciar o que é detecção de raios cósmicos e o que é detecção de aniquilação. Bom, aqui é uma esquematização mais bonitinha de entender, apesar de não estar numa escala tão boa. Esse poço vermelho, onde você vê esse fundo, é a representação do campo magnético dentro da cavidade, onde a gente fica dentro desse poço, onde ficam aprisionados dentro desse poço os antiátomos. Mas em especial, eu queria chamar a atenção para esses dois pratos, que na verdade são dois espelhos de refletividade muito alta, que estão paralelos, fechando a cavidade. Esses espelhos fazem com que essa cavidade onde ocorre o aprisionamento magnético também seja uma cavidade do tipo Fabry-Perot. E é com ela que a gente contorna o problema de ter poucos antiátomos. A gente precisa que interajam fótons com os átomos de antihidrogênio, certo? Então, a gente precisaria, como temos poucos antiátomos, a gente precisaria de uma potência bem mais alta do laser. E utilizando essa cavidade, a gente tem uma potência de cerca de 1 watt. Eu vou mostrar numa próxima imagem como é que é o experimento completo. Aqui a gente tem novamente uma nova representação do campo magnético e as dimensões da cavidade onde ocorre o aprisionamento. Ela é uma cavidade pequena, um pouquinho maior do que esse Guaraviton, certo? Então, vocês poderiam carregar na mão de vocês o equipamento que a gente utiliza para realizar as medidas mais precisas do mundo de antimatéria. Tem um diâmetro de 4,4 centímetros, um comprimento de 28 centímetros também, então é uma cavidade bem pequena. E bem aqui a gente consegue ver uma esquematização mais completa. Aqui os espelhos, que formam a cavidade de Fabry-Perot, agora em escala mais aproximada do real. Esse tipo de cavidade não é utilizado só nesse experimento. Um experimento muito conhecido, que é o de detecção de ondas gravitacionais, também utiliza esse mesmo tipo de cavidade. Experimentos que a gente utiliza, que a gente realiza com o laser aqui na UFRJ, também utilizam esse mesmo tipo de cavidade. Tá? E a gente controla a potência desse laser, a potência do laser dentro da cavidade, através de um fotodetector, fotodiodo, fora do experimento. Mas como ocorre essa interação? Bom, a gente já viu aquela frequência de absorção da linha 1S2S, que dá mais ou menos um comprimento de onda de aproximadamente 121,5 nanômetro para essa transição do hidrogênio, mas a gente utiliza um laser de comprimento de onda de 243 nanômetros. Então a gente precisa realizar a espectroscopia por absorção de 2 fótons. A gente precisa que um antiátomo interaja com 2 fótons simultaneamente para poder sair do estado menos energético, estado fundamental, 1S, para o primeiro estado mais energético, 2S. E quando isso ocorre, caso ele absorva mais um fóton, ele acaba sendo ionizado, acaba arrancando o antielétron, fazendo com que ele saia do estado armadilhado e saia da armadilha magnética e acabe sendo detectado pelos detectores de íons, certo? Bom, por que a gente faz isso? É difícil de se estudar antimatéria. Poucos átomos que estão lá dentro vão interagir realmente com o laser, certo? Então, quanto mais próximo da linha de absorção, quanto mais próximo da frequência exata de absorção, mais átomos vão ser ionizados e mais átomos a gente vai detectar. E é justamente o que a gente vê aqui.
A linha de absorção ela é próxima, vai ser próxima, como são dois fótons, a gente vai ter o comprimento de onda de 243, e quando a gente usa o comprimento de onda de 243, a gente vê a aniquilação de um número maior de átomos de antihidrogênio. As medidas foram realizadas em 4 tipos de medidas separadas, onde esses valores aqui são incrementos em kHz na frequência de absorção que a gente está tentando medir. E quando a gente plota o gráfico dos átomos, a quantidade de átomos que são ionizados, a gente observa que para a simulação do hidrogênio, que é essa linha preta contínua, ela bate muito bem com os valores experimentais medidos. E essa daqui não é uma representação muito quantitativa, é uma representação mais qualitativa, certo? E aqui a gente tem uma comparação, apesar de ser um pouco difícil de vocês verem, tem aqui o mesmo pico para o hidrogênio, medido pelo MIT, e a gente vê que eles batem, são bem próximos, visualmente são bem próximos. E quando a gente vai para uma análise mais quantitativa, a gente vê resultados mais próximos ainda. A gente vê que o resultado experimental, o feed experimental, concorda em partes em 10 a 12, ou seja, até a 12ª casa decimal, com a frequência do que seria esperado para o hidrogênio dentro do mesmo campo de aprisionamento magnético. E isso é uma medida excelente, partes em 10 a 12. Mas será que dá para melhorar? Será que seria possível encontrar partes em 10 a 14, partes em 10 a 15, como a medida já realizada anteriormente do hidrogênio, que a gente viu no começo da apresentação? Ou até melhorar partes em 10 a 16? E a resposta é sim. E aí que entra a colaboração laser, do qual eu também faço parte, que fica aqui na UFRJ. Talvez alguns de vocês já conheçam. Laser significa aqui, Laboratório de Superespectroscopia do Rio de Janeiro. E a gente trabalha com espectroscopia laser de alta precisão de átomos e moléculas frios. A gente não tem como produzir antimatéria aqui na UFRJ, a gente não tem os 18 trilhões de reais para produzir antimatéria aqui, mas a gente realiza essa espectroscopia do mesmo jeito que é realizado no alfa, só que com matéria. A gente também trabalha com instrumentação, a gente produz desde peças mecânicas até circuitos que são utilizados no nosso dia a dia, nos nossos experimentos do dia a dia e também nos experimentos que são realizados no CERN e em outras colaborações que participamos. Mas um dos trabalhos principais do laboratório laser é na técnica matriz de isolamento, sublimação de matriz de isolamento, Weighted Isolation Sublimation, WISO. É uma técnica que já foi demonstrada ser excelente para a produção de feixes de átomos frios, que são compatíveis com o aprisionamento magnético, como a gente já viu, aprisionamento magnético realizado no alfa, e também são compatíveis com espectroscopia de alta resolução, também como é realizado no experimento do alfa, só que no lugar de antimatéria a gente faz matéria. Aqui são alguns trabalhos publicados que provam, mostram com resultados feixes bons para aprisionamento e feixes bons para espectroscopia. Aqui a gente tem o espectro de absorção do lítio, que depois do hidrogênio é um dos átomos mais fáceis, mais próximos do hidrogênio, certo? Depois do hélio. E a gente tem esse espectro de absorção normalizado, e quando a gente faz o fit dessa curva de absorção, a gente encontra que o centro de massa desse feixe atômico é na ordem de 126 metros por segundo e a temperatura é na ordem de 4 Kelvin, que é uma temperatura muito baixa, certo? E tudo isso para poder realizar a espectroscopia de hidrogênio e de antihidrogênio simultaneamente no mesmo ambiente, lá no alfa, onde a gente poderia, em uma parte da cavidade, realizar a espectroscopia de hidrogênio e na outra parte da cavidade realizar a espectroscopia de antihidrogênio. Apesar de parecer algo trivial, não é trivial, tá? A gente precisaria de um todo novo aparato. A gente já tem projetos para montar esse aparato, temos alguns projetos já desenhados,
E isso permitiria com que a gente medisse essa transição no S2S no mesmo ambiente, o que faria com que possivelmente alcançássemos precisão de 10 a 14, 10 a 15, 10 a 16, o que faria com que a gente, se existir alguma diferença entre o espectro do hidrogênio e do antihidrogênio, a gente encontrasse nessas últimas casas decimais. Bom, eu vou explicar bem rapidamente sobre a técnica Mizu. Ela é uma técnica de aprisionamento. A gente utiliza uma matriz de um material inerte, como o neônio ou o H2, que é crescida sobre uma superfície que está entre 3 e 4 Kelvin. Tá? Depois que a gente cresce essa matriz, a gente insere os átomos e moléculas que a gente quer estudar por espectroscopia, por espectrometria de massa. A gente insere a partir de uma ablação a laser, um laser com alta energia que consegue arrancar alguns átomos e algumas moléculas. Depois disso, a gente, com os átomos já aprisionados em temperaturas criogênicas, a gente aplica o pulso de calor, que faz com que o cristal de neônio sublime, liberando esses átomos e permitindo os estudos de espectroscopia a laser, como é representado aqui, por dessas duas linhas, essa longitudinal e essa transversal, e também permite estudos de espectrometria de massa. Aqui a gente vê uma esquematização mais completa do experimento. Essa cavidadezinha aqui é um Fabry-Pérot, do mesmo tipo utilizado no alfa, do mesmo tipo utilizado no LIGO. A gente utiliza como uma régua de frequência, uma régua ultra precisa de frequências. E aqui a gente tem a esquematização do espectrômetro de massa, onde a gente consegue diferenciar quais átomos e moléculas estavam inicialmente aprisionados nessa matriz de isolamento. É uma esquematização mais bonitinha. E aqui resultados também muito importantes, não só para o trabalho do alfa, mas também para diversos outros trabalhos envolvendo química também, e a produção de moléculas em baixas temperaturas. Produzir moléculas em temperaturas de 4 Kelvin não é trivial. E a produção de lítio cálcio, que é uma molécula que foi proposta para a realização de medidas de possíveis variações nas constantes físicas. E, inclusive, é uma das teorias de Dirac, que as constantes físicas também estão variando com o tempo. Quando alguém genial como Dirac fala uma coisa, a gente pode simplesmente ignorar. Então, existem trabalhos utilizando o lítio cálcio para realizar medidas dessas variações nas constantes físicas. Então, um artigo que a gente publicou recentemente. E um outro trabalho muito importante da colaboração laser, que é mais ligado ao alfa, é a projeção, desenvolvimento e o teste do suporte dos espelhos que são utilizados na cavidade de Fabry-Pérot no interferômetro da colaboração alfa. Sem essa cavidade, a gente não teria, sem essas bases, essas montagens de espelho, a gente não seria capaz de realizar essa medida tão precisa com antimatéria. Então, isso daí, essa parte fundamental, esse coração do experimento surgiu aqui na UFRJ. E agora, como perspectivas para o trabalho no alfa, a gente tem como algo que, apesar de parecer um pouco estranho, a gente vai tentar medir gravidade ou antigravidade em antimatéria. Pode parecer soar um pouco estranho, mas existem teorias que apontam que a antimatéria sofreria com uma gravidade negativa. No lugar de ser atraída por matéria, ela seria repelida por matéria gravitacionalmente. Mas os nossos modelos apontam, os modelos mais utilizados hoje na física apontam que a gente tem gravidade também, e não antigravidade na antimatéria. Mas a gente precisa testar isso. Não passam de teorias se a gente não testar, não tiver provas experimentais. E o próximo passo é o AlphaG, que já está sendo montado, está sendo planejado. A gente já tivemos alguns problemas com o VAR no sistema, mas a gente já está resolvendo. E futuramente, no futuro próximo, a gente vai começar a realizar as medidas. Possivelmente no início do ano que vem, ou no fim do ano que vem, ou no início de 2021. E para o grupo laser, a gente vai continuar aprimorando a técnica Mizu, que foi criada no nosso laboratório, para poder realizar o aprisionamento magnético de hidrogênio. Bom, a gente já consegue realizar aprisionamento magnético de lítio. A
A gente está utilizando lítio para poder aprimorar, para começar a realizar o aprisionamento de hidrogênio e realizar a espectroscopia na transição com S2S de hidrogênio de modo mais preciso possível, tentando alcançar precisão de partes em 10 a 16, superando trabalhos anteriores no MIT. Bom, pessoal, eu queria agradecer pela atenção de vocês e se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou disposto a tirá-las. Passei muito tempo? Não, isso. Já tem tempo para muitas perguntas até. Alguém quer perguntar? Eu fui mais rápido do que eu planejava. Tem problema. Não, você estava falando sobre a gravidade, a internet tinha o som, meio que ela jogava uma onda de som e meio que funcionava como se tivesse uma massa negativa. Foi um poder ver? Não. Isso seria algo mais fundamental. A força gravitacional exercida de um antiátomo com um átomo, no lugar de atrair, como a gente é acostumado, de matéria com matéria, seria uma força repulsiva. O que poderia, inclusive, explicar de por que a gente não observa hoje no universo tanto antimatéria quanto matéria. E no lugar dela se atrair gravitacionalmente, ela está se repelindo, então a parte do universo de antimatéria que a gente não vê aqui, ele está sendo repelido, então a gente está longe demais para que a gente possa ver. Mais alguém tem alguma pergunta? Quando você estava falando sobre isso, você tinha comentado que tem uma controvérsia da solução de energia negativa, que é processamento de partículas. Quais são as controvérsias? Não, na verdade, não são controvérsias nessas soluções, são controvérsias na expressão de utilizar a energia negativa, porque não é algo muito intuitivo se utilizar a expressão de energia negativa. Para a gente, energia é uma... Mas a energia negativa. Não, mas muitos físicos não gostam muito de utilizar essa expressão de energia negativa. Inclusive, estava tendo uma discussão recente, não sei se vocês conhecem o Doug Dodge, que ele falava justamente sobre essa expressão de soluções de energia negativa. Mas é como se fosse uma interpretação também. Porque Uma quando você interpretação. coloca lá, você tem um sinal naquele exponencial que tem energia e tempo. A outra interpretação seria a energia ser positiva e o tempo estar... Uma interpretação, o tempo está indo para trás, né? Por isso que na diagrama de Feynman a gente vê como se as partículas estivessem andando para trás no tempo. Aí as pessoas podem interpretar de maneira equívoca, como se está andando para trás no tempo. Mas é uma interpretação da equação, né? Entra um sinal negativo ali, né? Não é? Mas de certa maneira, assim, você está vendo, tudo funciona como se a energia fosse negativa. Como se fosse, mas é estranho, né? É porque também, assim, Ou o tempo fosse negativo. Nesse referencial, eu queria saber se, assim, por que tem essa controvérsia? É só uma questão de interpretação, mais de interpretação mesmo. Questão de gosto. Não, nunca tinha ouvido isso aí. Mais alguém tem alguma dúvida? São os depósitos de líquidos, que seria a parte que daria massa às outras partículas. A parte da antimatéria, as antipartículas, seria a mesma coisa. Bom, eu não sei conseguir explicar isso publicamente, sabe? Mas em relação ao Algoritmos é esperado que o nosso modelo do quadro espera que seja da mesma maneira a massa da antimatéria que a massa da matéria. Então, não sei dizer, mas possivelmente pode ser sobre o Bose-Higgs, a antipartícula seria o próprio Bose-Higgs ou algo do tipo, e espera-se que a gravidade seja a mesma dos dois, por ser massa dos dois níveis. Mais alguém? Quer perguntar? Teoricamente sim, mas existem limitações em aparatos instrumentais. A gente precisaria de muito mais energia para produzir, por exemplo, um antihélio. Certo? E o antihélio seria o elemento logo sequente após o hidrogênio. A gente não teria nem dinheiro suficiente para produzir antihélio.
Então, teoricamente, a gente pode criar qualquer outro antiátomo. A gente consegue produzir antihidrogênio, então a gente conseguimos produzir artificialmente qualquer outro antiátomo, mas existem limitações instrumentais que possibilitam. Até a necessidade de campos magnéticos diferentes, aparatos diferentes, maiores, mais caros, isso são limitações. Tem uma perspectiva também para outras soluções, assim, analisar Tem sim, mas a transição principal que a gente analisa é essa. Existe sim a perspectiva de transições no antihidrogênio. Só que, como a gente tem medidas muito precisas na transição do S2S, o foco é nessa transição. Mas também a gente tem uma pergunta. Desculpa. Oi? Pode falar só. Bom, como eu falei no começo, existem diversas aplicações de antimatéria, aproveitando a aniquilação de matéria e antimatéria em áreas de medicina. Aí, como eu falei, na tomografia utiliza emissão de pósitrons. Existem remédios, existem alguns contrastes para outros exames médicos que também utilizam. Se conseguirmos uma maneira mais eficiente de produzir antimatéria, a antimatéria seria o combustível ideal para viagens espaciais para fora do sistema solar, para fora da galáxia, porque você teria um aproveitamento maior, porque você consegue converter toda a massa em energia. Certo? Mas hoje a produção é muito pequena, mostrei, né? Você consegue fazer cerca de 50 mil átomos, apesar de ser bastante energia, você converter toda essa massa em energia, né? Não é o suficiente para servir como combustível, além de que a gente não tem um meio muito eficiente e prático de armazenar essa antimatéria. Diferente do que a gente vê no filme Anjos e Demônios, né? Que a gente tem aquela cápsulazinha onde tem uma bola de antimatéria, não é tão simples assim armazenar. Mas tem estudos, tem o objetivo também de buscar uma maneira de produzir mais eficiente e utilizar em outras áreas na sociedade. Na linha do slide apareceu dois artigos do slide que você mostrou lá. Bom, é um que eu falei daquela representação mais bonitinha para explicar, não é? Esse daqui, não é? Sim, são dois átomos de antihidrogênio. Esse tracinho em cima do H indica que é a antipartícula. Nesse local ocorre a formação de uma antimolécula? Não. Tem energia suficiente para fazer isso. Mas pode ser que seja um trabalho para buscar uma antimolécula de H2. Quando conseguirmos, primeiro a gente precisaria de ter muito mais antiátomos para conseguir produzir moléculas. A gente tem cerca de 20 a 60 no tempo, então a possibilidade de uma colisão entre os átomos é muito pequena. Certo? Então a gente precisaria de um número maior, uma densidade maior. Se futuramente conseguirmos uma densidade ao ordem de 10 a 5, 10 a 6, pode ser que o experimento seja mudado para observar a produção de antimoléculas. Mais alguém tem uma pergunta? Dois. O que? Bom, ela é cara porque a gente usa um desacelerador de partículas. E acelerar e desacelerar não é um processo tão barato. A gente utiliza campos
magnéticos, campos eletromagnéticos que gastam energia. A eletricidade é algo muito caro na produção de antimatéria. E o segundo, para armazenar essa antimatéria que a gente produz, precisa também gastar mais energia ainda. Além de que os equipamentos que são utilizados no CERN não são equipamentos tão simples, são aparatos experimentais muito complexos e atuais e bem caros. Então, a manutenção também disso entra no preço do grão de antimatéria, mas não dá para comprar não, cara. Não dá para comprar antimatéria não. Mesmo se você tivesse dinheiro, não dá para você comprar antimatéria. Eu acho que nem o mercado negro tem vendendo antimatéria não. Mais alguma pergunta? Não? Vamos então agradecer por favor o livro novamente. Eu não sei se vocês perceberam, porque devem ter recebido um e-mail, que a gente está começando a fazer esse e-mail, a gente fez alguns testes, alguém deve ter recebido aqui nessa sala. Alguém recebeu. Então, a gente vai começar a mandar esses e-mails de divulgação e, enfim, a gente está fazendo os testes para como é que a gente vai enviar, etc. Mas só para deixar vocês avisados que vai ter essa lista de e-mails também. Eu só não entendi muito bem a parte do certificado. O certificado, você foi em algum coloquinho do período passado? Eu recebi o certificado. Você recebeu o certificado por e-mail. Então, você vai pegar o certificado e junto com o papel de palestra de ACC que você acha no site do IF. Você vai em graduação, você é hora de ACC a partir de depois de 2017, né? Você foi em 2017. Esse ano? Não, 2017, que mudou, né? E aí você tem um papel lá de palestra, que você vai imprimir. Você vai só escrever o nome da palestra que você foi, e no resumo você vai pegar os papéis e pegar na secretaria. E aí, cada palestra que você vê são 2 horas de ACC, certificado. E aí você vai ter a contabilização das suas horas. Até o final da sua graduação, você tem que completar X horas, eu acho que é 50, 80 horas, eu sei. É 70? É, 70. Eu sou 200, que eu entrei antes de 2000. Mas isso foi reescalado. Vocês são 70. Então você tem que ir completando essas horas. Por exemplo, se for no espaço do mês passado, já são 8 horas. Você já vai contabilizando. Só lembrando que os certificados é para entregar até o final do semestre. Até o final, os desse semestre até o final do semestre que vem. Então vocês têm até o final desse ano para entregar. Mas faz isso o mais rápido possível. Porque a pior coisa é chegar no final da sua graduação e não ter completado as horas da CC, e aí você vai ficar correndo atrás de hora, etc. Já vai entregando, eles vão contabilizando. Se deixasse tudo, eu teria que entregar todo o certificado no final do mês. Você pode. Os certificados aqui do coloquinho, eles têm duração de 2 semestres. Por exemplo, desse semestre vai durar até o final do semestre que vem. Então, se você chegar ano que vem para entregar o coloquinho de março de 2019, vai dizer que você não pode contabilizar. Por isso que eu recomendo que receber o certificado, já faz, já imprime a folhinha, escreve e entrega. E aí já vai contabilizando. Eles têm uma planilha lá que tem o seu nome, tem todas as horas que você já está contabilizado, entendeu? E eles te avisam quando você completa. Você vai contabilizando para você se livrar logo disso. Entendeu? Pessoal, para finalizar, eu queria falar que se alguém aqui tiver interesse, quiser conhecer mais sobre o trabalho que a gente realiza no laboratório dele, a gente está de portas abertas para receber, tirar dúvidas, vocês podem conhecer o experimento, podem futuramente acompanhar. A gente está num momento que a gente parou todo o experimento para tratar uns problemas de uma fonte, problemas que acontecem em experimentos, em qualquer experimento do mundo, inclusive no alfa, como eu falei, tiveram problemas com vácuo, alunos do pós-doc eles tiveram problema fazendo backfill do criostato, acabou fazendo com que os planos atrasassem o programa. Então, se vocês quiserem conhecer mais o laboratório, visitar, conversar mais sobre antimatéria, sobre matéria, sobre espectroscopia, qualquer outra coisa que a gente possa conversar, assim, os bem-vindos a nos visitar lá na sala 310. Deveria ser hoje. Hoje vai ser bem difícil, porque a gente vai ter uma reunião daqui a pouco. Mas aí você tem o e-mail dele, você pode mandar um e-mail para ele. Olha. Deixa eu botar aqui. Tem também lá na página do coloquinho e também no e-mail. Cadê o mouse? Aqui meu e-mail. Eu botei em letra maiúscula porque geralmente quando vão escrever,
Esse aqui é um L, mas só que em letra minúscula fica parecendo um I. Aí muita gente acaba esquecendo que é um L, manda e-mail errado. Mas podem me mandar e-mail, pessoal, não tenham vergonha. Eu não vou ser grosso com vocês, eu vou responder direitinho, vou ser atencioso se vocês mandarem mensagem. Tá? Então, muito obrigado pela atenção, pessoal.